Eco TV. Obrigado, claro, pelo seu carinho, pela sua audiência que tem transformado o nosso programa num grande líder no seu segmento. Neste bloco eu converso com o Luiz Faria, ele que é da Sebasp e vai explicar o que significa essa entidade e você vai se surpreender. Luiz, obrigado pela participação. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui e estar falando de um assunto que eu gosto bastante, de crianças, de uma entidade que eu admiro muito. Luiz, você é um empresário bem-sucedido e que deixa parte do seu tempo nesse investimento, vamos chamar de investimento porque não é um investimento financeiro, é quase que um sacerdócio, é um investimento de servir ao próximo. Queria que você explicasse para a gente um pouco do que significa a Sebasp. Ok. Bem, começando pelo nome, Sebasp é Comunidade Educacional de Base Sítio Pinheirinho. Sítio Pinheirinho é um local no Parque São Lucas e a entidade começou 28 anos atrás com a vinda de uma freira italiana, católica, para o Brasil e ela foi levada pelo bispo Dom Luciano na época até o Parque São Lucas, ela teve contato com um padre ali da região e ela quis saber de que forma que ela poderia estar atuando para estar ajudando no desenvolvimento das pessoas daquela região. Quanto tempo isso? 28 anos atrás. O padre comentou com ela que a dificuldade que ali tinha bastante famílias pobres, que a dificuldade era realmente renda familiar, tudo. E a irmã decidiu cuidar de crianças para que as mães pudessem estar trabalhando para estar ajudando na renda familiar. O padre cedeu para ela o porão de uma casa e ela começou com 17 crianças no porãozinho da casa. E aquele trabalho que ela fazia ali, todinho improvisado, tudo foi reconhecido pela própria comunidade e um senhor doou um terreninho para ela. Fizeram um mutirão e construíram um salãozinho naquele terreno. Eu costumo brincar com a irmã, né, que se existe reencarnação, na anterior ela devia ser engenheira, porque ela gosta de construir. Obra, o negócio dela é obra. É obra. Então aquele salãozinho, ela fez um puxadinho atrás, aumentou, encheu de criança o salãozinho inicialmente, ela fez um puxadinho, aumentou, daí ela bateu uma laje, fez um salão bem grande em cima, encheu também, ela fez mais 2 andares. Isso. E chegou num momento que ela estava inchado, o prédio não tinha sido bem construído assim para as atividades que tinham, e a irmã soube que tinha uma grande loja de roupas que estava ajudando na construção de escolas. E aí ela conseguiu um espaço com a prefeitura e começou a fazer uma campanha para construir uma creche mesmo ali. E depois dela conversar com algumas pessoas, ela foi conversar com o pessoal dessa loja e o pessoal da loja disse que já há 2 anos nem estavam fazendo mais isso. Mas a irmã já tinha comentado que todo mundo que ela ia fazer, já tinha conseguido espaço. Boa de marketing também. Boa de marketing. E arregaçou as mangas e começou a correr atrás. A própria loja acabou conseguindo alguma verba para iniciar o trabalho. E a irmã começou a construir um prédio bem feitinho mesmo para ser uma creche, né? Ela estava no finalzinho da construção, a antiga FEBEM entrou em contato com ela e perguntou se ela poderia estar ajudando a cuidar de crianças em situação de risco. São crianças que sofrem maus tratos físicos, sexual, são abandonadas ou perderam os pais em acidentes. Por algum momento, por algum motivo naquele momento, a criança não tem um adulto responsável que possa cuidar dela de uma forma correta. A irmã, claro, abriu os braços para isso e literalmente no dia seguinte trouxeram 100 crianças para a irmã. A irmã, naquela época, ela improvisou, conseguiu um espaço de uma fábrica desativada, levou as crianças para lá e ficou com as crianças algum tempo e ajeitou essa creche, onde ela tinha trabalho para fazer creche. Num andar ela continuou com creche, super lotado, e no outro ela fez um abrigo, 50 crianças de um lado, 50 do outro, dormindo em beliche, com algumas pessoas cuidando. Desafio do dia a dia. Desafio do dia a dia. E a irmã começou a ter contato com essas crianças e ver que elas não podiam crescer confinadas, né, sem individualidade e tudo, porque elas poderiam passar muito tempo ali na entidade, né. E ela acabou olhando para o lado, ela estava num espaço onde tinha um terreno grande do lado, e ela propôs para o pessoal do SESI, o Senai, sempre em parceria com eles, que fosse dado aula de alvenaria, de elétrica, tudo para o pessoal da região naquele espaço. Que visão, não? E uma pessoa especial. Muito especial, é uma pessoa bem acima da média. E ela, com isso, ela acabou construindo 12 casas nesse espaço, nesse terreno, e transferiu as crianças, que é onde elas moram até hoje, 10 crianças em cada casa, misturados meninos e meninas de idades diferentes. Hoje nós temos bebês até adolescentes, hoje o maior nosso nessa unidade tem 16 anos, né? E eles moram como se fossem com uma família mesmo, como se fossem irmãos, só acolhidos, só separam na hora de dormir, o quarto dos meninos e das meninas, mas o tempo todo eles estão vivendo como se fossem irmãos. As crianças vêm para lá, às vezes ficam
3, 6 meses no mínimo. Sim. Tem criança que chegou a ficar 8 anos com a gente. Uhum. Então, com o tempo, a irmã começou a perceber que as crianças precisavam muito mais do que alimentação, do que as necessidades básicas. Necessidades básicas, né? E com isso ela acabou abrindo outras unidades também para fazer trabalhos com adolescentes. E aí ela abriu para o bairro também, então as crianças do bairro frequentam essas unidades também, onde é dado reforço escolar, várias atividades esportivas, musicais, tem alguns cursos profissionalizantes, uma escola de marcenaria, de marchetaria. Uhum. Foi feito agora, há coisa de 2 anos, uma escola de panificação e confeitaria também. E com isso a gente abre inúmeras portas não só para as crianças que moram lá, mas todas as outras da comunidade. Eu gostaria muito que você que nos assiste entrasse no site www.sebasp.org.br. Estamos deixando aqui para você na tela não só o site, como o telefone, e-mail, as informações para você entender um pouco do universo dessa grande instituição. Mas, Luiz, em números estruturais, quantas crianças, quantas unidades, como é que é isso? Hoje são 6 unidades, sendo que numa delas, que é o abrigo, moram 100 crianças que ficam com a gente o tempo todo. Nas outras todas, no horário comercial, das 8 às 17 horas, a gente está atendendo, está fazendo esses cursos, fazendo diversas atividades com as crianças. Então, no total, entre crianças e adolescentes, 700 crianças por dia. Agora, pela característica, vocês devem encontrar de tudo lá, vocês devem se deparar com qualquer tipo de situação, aliás, as mais incabíveis possíveis. É isso mesmo no seu dia a dia, não é? Sim, grandes dificuldades, mas, assim, grandes milagres também acontecem lá, né? A gente está todo dia vendo pessoas que não tinham esperança nenhuma de vida, conseguindo emprego, conseguindo alguma coisa por causa da formação que recebem lá, por causa da oportunidade que se abre para elas. Né? Você me dizia antes do programa, e eu lhe perguntei como é que nós podemos ajudar, como é que o programa, por exemplo, no papel de prestação até de contas e de serviço, pode explicar a quem nos assiste e fundamentalmente ajudar a entidade. E você disse, Sandro, a melhor maneira é conhecer fisicamente. E aí você me dizia que pelo fato da entrega, que efetivamente vocês se entregam não só pessoalmente, mas prestam contas, os investimentos são todos aplicados, a conta nunca fecha, mas é muito importante que a pessoa que nos assista vá conhecer. Você continua dizendo isso? Sim. Eu acho assim, a primeira recomendação que eu dou para quem quer participar de alguma coisa, quem quer doar alguma coisa, é conhecer para quem vai doar. A gente tem que ser o mais transparente possível. Eu acho que indo visitar as instituições vocês vão ver algumas coisas que parecem até erradas e às vezes são erradas mesmo, porque a gente não consegue resolver tudo e às vezes justamente com uma visita dessa a gente arruma uma oportunidade de estar resolvendo alguns problemas, né? Mas acho que é interessante você ir conhecer, frequentar e frequentando a gente descobre que tem várias maneiras de estar ajudando, né? Claro, dinheiro, toda instituição precisa, tem uma dificuldade enorme com dinheiro. Mas, além disso, a gente precisa do contato mesmo pessoal, né? Sim. Por exemplo, no exemplo do abrigo, né? As crianças estão momentaneamente sem pai e sem mãe, né? A grande maioria das pessoas que cuidam delas são mulheres. Então, por exemplo, a presença de um homem é muito importante lá, né? Os meninos gostam de jogar bola, empinar pipa, conversar, coisas que os filhos da gente têm uma vida inteira para perguntar para a gente. Eles, às vezes, em 1 hora de contato, eles te perguntam um monte de coisa e precisam disso. Você pode estar ajudando não só, né, com o dinheiro, com a sua dedicação, mas com o seu conhecimento mesmo, né, abrindo portas. A gente vê alguma necessidade lá, você conhece alguém que você pode convidar para conhecer a instituição e se a pessoa gostar, a pessoa vai estar participando, né? Acho que aquilo tem que ser uma rua de 2 mãos. Eu tenho certeza que se eu te pedir, Sandro, dá para você ir lá e nos ajudar a pintar as paredes? Você vai, porque a gente está te pedindo, porque você sente que tem que fazer alguma coisa pelo próximo, né? Mas se você for lá e descobrir alguma outra coisa que a entidade precisa, que você sabe fazer e que te dá prazer, você vai sempre estar participando, vai estar fazendo, né? Não me agrada muito uma expressão muito usada, faça a sua parte, porque fazer a sua parte é como se você colocasse o seu quinhão ou se você pagasse a sua conta e eu estou com a consciência tranquila. Eu acho que é um pouco mais do que isso, eu acho que é conhecer, se sensibilizar e se envolver. Porque daí para frente as necessidades elas são muito grandes e fundamentalmente elas são as mais variáveis possíveis. Esse é o roteiro? Você acredita nisso? Eu acho que é por aí mesmo. Acho que a gente tem que olhar em volta da gente como se fosse a casa da gente, né? Quando você vai numa instituição, tudo aquilo que você gostaria que tivesse para os seus filhos, você deve tentar prover para essas pessoas também. Se você não pode, procurar
outras pessoas que possam ajudar, tudo, e eu acho que é por aí. Eu costumo falar, a gente não vai fazer nada por eles, não, a gente tem que fazer pela gente, claro. porque a gente já ganhou, né? A gente claro. já recebeu uma família, saúde, estudo, trabalho, né? E não é justo essas pessoas não terem a mesma condição do que a gente. Conhecendo esse cenário, as pessoas passam a agradecer um pouco mais a riqueza que às vezes tem, sem nenhuma demagogia, e às vezes nem sabe quem tem ou não consegue identificar qual é, não é verdade? Com certeza. Quero te agradecer muito a participação, quero aproveitar para de novo registrar aqui o site da Sebasp. Vale a pena você conhecer, não só virtualmente, mas principalmente fisicamente, esta séria instituição. Obrigado pela participação. Obrigado a você, Sandro. Programa SA aqui na